Meus queridos e minhas queridas, paz e bem a todos, nós estamos continuando os estudos sobre a, a Bíblia, mas mais especificamente nós estamos estudando sobre os Elohim e a figura de Javé. Tá? Então preste atenção bastante nisso, porque às vezes algumas pessoas, as mais incautas, né, ficam por aí, né, adorando o que não conhece, né? E é preciso ter muito cuidado, porque mesmo o Novo Testamento contém incongruências, manipulações, interpolações, tá? Muito cuidado, porque se você está fazendo desse livro aqui o livro de regra, moral, fé e costumes aqui, você é um alienado. Você está sendo manipulado por líderes que usam isso aqui, tá? Para enriquecer. Eles aprenderam com um povo aí. Não vou dizer para depois não derrubarem o meu vídeo. Mas o povo que está por trás disso aqui, e ainda tem gente que vem em vídeo dizer assim, vamos ensinar você como ficar rico como esse pessoal aqui. Tá? Cuidado. As manipulações são grandes, são tudo que nós estamos vendo no planeta Terra ocorrendo é herança disso tudo aí. E dos outros Elohim que se espalharam pelo planeta e nas diversas culturas se apresentaram com nomes diferentes. Tá? Agora, se a gente falar, tem gente que diz, minha religião não pode ser ofendida. Meu filho, vá estudar, vá ler, vá pesquisar. Deixe de ser um alienado que diz, porque eu recebi de tradição. Tradição o quê? Uma mentira contada, repassada ao longo de muito tempo, vira verdade, né? Então vamos lá. Nós paramos lá no livro A Bíblia Não é um Livro Sagrado, do Mauro Briguino, e vamos lá. Na sua tela, os sacrifícios humanos continuaram até 622, antes de quando o rei Josias fez com que fosse substituída por carneiros, procurando eliminar todo tipo de lembrança. Vamos lembrar que Jesus foi levar lá no templo, lá, Maria foi levar lá, né? E doou um pombinho, que eles eram pobres, não podiam comprar o carneiro, né? Aí, bem aqui, vamos continuar, tá? Vamos pegar bem aqui. Sabemos, né, bem aqui, né, sabemos bem que a prática de sacrifícios humanos estava difundida entre povos de todos os quadrantes do planeta. E nós sabemos ainda hoje que existem religiões que fazem sacrifício a animais. Né? Da onde veio? De onde se originou isso? Por que isso? E as pessoas vieram com uma desculpa aí, que é o seguinte, todo mundo faz sacrifício animal para comer. Uma diferença é o ser humano comer um animal, porque precisa se alimentar. Agora, uma divindade precisa sentir cheiro de carne queimada, precisa do sangue de um animal, pelo amor de Deus, meu querido. Isso aí não parece ser um Deus. Isso parece muita coisa, menos um Deus. Né? Menos um Deus. Todos, diz Mauro Briguino, se referem às divindades que pediam explicitamente que esse tipo de oferta feroz e desumana, a cultura judaico-cristã assume em relação a esta realidade um comportamento dúplice, pois considera os ritos feitos pelos outros povos absolutamente reais
e também bárbaros e pagãos, enquanto que tem tendência para ler e interpretar com chave alegórica. Eu já falei isso aqui, né? A igreja, quando quer ler texto alegórico, ela diz que é alegórico. Quando é literal, ela diz que é literal. E eu vou chegar lá, e eu vou bater num assunto aí que eu sei que tem gente que vai estremecer na base. Né? Vai estremecer na base. Mas eu vou fazer. Tá? Certo? A cultura judaico-cristã assume a cultura que domina o Ocidente. Tá? Explicitamente esse tipo de oferta feroz e desumana. A cultura judaico-cristã, né, assume isso em relação a esta realidade, um comportamento dúplice, pois considera os ritos feitos pelos outros povos absolutamente reais, tá? E também bárbaros. Os pagãos, né? Esses são os pagãos. Enquanto tem tendência a ler e interpretar com chave alegórica e metafórica os sacrifícios humanos claramente citados na Bíblia, conforme foram expressamente exigidos por Javé. Ao longo dos séculos, tem tentado continuar a fazê-lo, negar a evidência à realidade histórica. Tentou difundir a convicção de que aquela prática bárbara era prerrogativa exclusiva dos povos considerados pagãos. Tá? Ora, sendo evidente que se tratava de barbárie, ela era praticada também pelo povo de Javé. Era dele próprio que provinha o pedido para a sua prática, uma evidência da qual não é possível ele ser eximido. Não dá para eximir o Deus da Bíblia das responsabilidades dos massacres, da misoginia, tá? De quantos povos foram exterminados por determinação dele. Isso é mentira, isso é covardia de líder religioso que se esconde por detrás desse livro que eles chamam de sagrado, tá? Da cultura judaico-cristã. Né? Diz Mauro Breguino, provavelmente quando falaram as condições para Javé continuasse a dar essa ordem, é que ele mesmo explica em Ezequiel 20 e 21 o seguinte: essa prática foi moderada, substituída por resgate feito através do pagamento em dinheiro, que resultava mais proveitoso para a casta que era responsável pelas cobranças. Aqui. Agora o sacrifício não é mais matar ser humano, matar um animal, não. Tragam dinheiro. Tragam dinheiro. Né? A passagem do assassinato ao pagamento de um contravalor em moeda era uma de muitas situações em que se revela progressiva a evolução da moral e dos costumes que aconteceu com a passagem dos tempos, sobre o qual escreve o professor Ben-Zion Bergman, tá? Já anteriormente citado, e que determinou inovações e variações nas próprias normas. Por conseguinte, também aqui percebemos que as regras ditadas pelo suposto Deus eram constantemente modificáveis e tinham um valor relativo, como já tinha sido evidenciado no Midrash, quando Javé autorizou que se continuasse a seguir a maioria. Tá? Certo? E daí nós vamos continuar lá, mas eu quero voltar aqui com você. Olha, meu querido, né? É muito triste, e eu passei muito tempo sendo enganado dentro desse cristianismo falso, que vocês vão perceber, eu não vou aprofundar agora, mas eu vou deixar para aprofundar depois, porque a Igreja Católica aplicou a doutrina da transubstanciação.
toda missa, Cristo morre novamente. E por que Cristo morreu? Porque Javé quis exterminá-lo. Porque ele não quis fazer o que Javé queria que ele fizesse. Quem matou Jesus na cruz? Os adoradores de Javé e o próprio Javé. Por quê? Porque era necessário sacrificar o Cristo. O Cristo não queria fazer o que eles queriam. Estava ali. Ele era primogênito também de Maria. Vamos lembrar isso. Né? É o filho primogênito. Vamos sacrificar. E a missa, que é a missa? Perpetuação do sacrifício de Cristo. Cristo morre constantemente em cada missa e o povo faz questão de dizer que come o sangue, né, e o corpo de Cristo. Um canibalismo místico, um canibalismo alquímico. Os protestantes não fazem isso. Dizem que isso aí, a leitura nos textos evangélicos, nos textos dos evangelhos, deve ser apenas alegórico. Enquanto que a Igreja Católica diz, não, isso aqui é texto literal, tem que ser lido literal. Jesus disse, quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. E ele disse também, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Então é literal. E inclusive os próprios judeus entenderam isso como literal mesmo. Mas eu não vou me aprofundar nisso não, porque vai chegar o momento em que eu quero mostrar para vocês o que tem escondido por detrás de muita coisa do nosso mundo. Até breve. A gente volta com mais vídeos para vocês.